Salve pessoal do terceiro ano, galera do ensino médio lá do Colégio Arlindo Ferreira de Lucena. Teremos hoje agora a nossa primeira aula que vai falar sobre os princípios do treinamento e da musculação. Então veja só, quando a gente fala em princípios do treinamento, são um conjunto de diretrizes gerais que, apoiadas nas ciências biológicas, psicológicas e pedagógicas, vão possibilitar ao treinador integrar a implantação de processos globais de treinamento, métodos e planejamento, assim como o controle sobre o conjunto de processos de treinamento. No caso do treinamento desportivo e da musculação, particularmente, algumas normas e regras foram sendo criadas ou desenvolvidas com base em princípios relacionados com a constituição física humana e com as respostas orgânicas a estímulos aplicados. O objetivo dos princípios do treinamento desportivo são elaborar um treinamento que vai refletir as necessidades do aluno-atleta, evitando ao máximo os efeitos indesejáveis, como tremores, tonturas, náuseas, dores, lesões, overtraining, entre outros. Além de atingir o máximo desempenho em exercício e proteção do organismo contra excessos prejudiciais. Optimizar a escolha e a execução de métodos por atletas e treinadores de forma organizada, no sentido de obter um melhor rendimento. Classificação dos princípios do treinamento e da musculação. Então, os princípios do treinamento e da musculação se classificam em 4 grandes grupos, em função do caráter que os mesmos têm. Primeiro, princípios biológicos. Depois, princípios pedagógicos, princípios metodológicos e princípios específicos da musculação. Quando nós falamos em princípios biológicos, nós vamos falar naqueles princípios que são decorrentes do processo de adaptação, como individualidade biológica, sobrecarga, supercompensação, acomodação, especificidade, reversibilidade, relação entre volume, intensidade e heterocronismo. Esses princípios são utilizados como requisitos para o desenvolvimento do condicionamento físico. O princípio da adaptação, ele diz o seguinte: o princípio da adaptação, ou síndrome geral da adaptação, é a capacidade que todos os organismos vivos têm de se ajustar morfofisiologicamente ao mecanismo de defesa. Então, esses mecanismos de reprodução, locomoção, alimentação e condições desfavoráveis. E aqui nós temos uma imagem de Milon de Crotona, que diz que Milon de Crotona tinha um animalzinho de estimação, que era um boizinho, E aí ele andava com esse boizinho. A partir do momento que o boi foi crescendo, a força dele também foi crescendo. Então, essa é a base do princípio da adaptação, Princípio da individualidade biológica. O princípio da individualidade biológica diz que cada organismo reage de forma diferente ao mesmo estímulo aplicado. Então, esse estímulo ele vai gerar adaptações específicas. Cada ser humano possui uma estrutura física, psicológica, individualizada ou diferenciada dos demais, sugerindo que cada um de nós seja um ser único. Então, nós também, com base nesse princípio, nós vamos ter um princípio da sobrecarga específica, Então, esse princípio da sobrecarga, ele estabelece que para adquirir uma boa aptidão física, o organismo precisa ser submetido a esforços cada vez maiores, mais intensos ou por um tempo maior, ou ainda em maior frequência, de tal maneira em que possa provocar no organismo reações de adaptação que vão acarretar a melhoria da aptidão física. De modo geral, para que haja um desenvolvimento de capacidade, o músculo ou o sistema visado terá que ser solicitado para níveis de atividade não habituais, então um nível que você não está acostumado a fazer. Princípio da sobrecarga também diz que existem fases para a sobrecarga. A primeira fase ele chama de fase de excitação, que vai provocar uma reação de alarme. A segunda fase, fase de resistência, provoca uma certa adaptação. A fase de exaustão é a fase que vai provocar danos que podem ser temporários ou permanentes aos sistemas. E aí nós temos o seguinte: nós temos os estímulos, as fases de adaptação geral e as reações do organismo. Se o estímulo for muito fraco, não vai haver nenhuma resposta de adaptação no organismo, não vai provocar nenhuma alterações no organismo. O estímulo médio vai causar uma pequena excitação, apenas
vai excitar o organismo, aumentar a frequência cardíaca, a temperatura corporal, mas ele não vai ter adaptação. Agora, um estímulo forte, sim, esse vai provocar adaptações, vai provocar tanto adaptações no sistema nervoso, no sistema muscular, como no sistema cardiorrespiratório. Então, essas adaptações, vão ser um tempo maior, né, para que o organismo se restabeleça. E estímulos muito fortes, exaustão, vão provocar danos. Então, temos que ter cuidado na questão da dosagem do tipo de exercício. Então, quando a gente fala em sobrecarga, né? Então, sobrecarga, ela é classificada pelo volume, que é a quantidade de exercício, e intensidade, que é a qualidade de exercício, e densidade, que é a relação entre trabalho realizado e o tempo necessário para o descanso. Quando nós falamos em volume de carga, nós vamos falar em quilômetros percorridos, número de repetições realizadas, tempo de duração do exercício e número de séries. Quando nós falamos em intensidade, nós vamos falar em quilagem utilizada, velocidade de execução do movimento, ritmo de execução do movimento, redução do intervalo de repouso ou pausa e amplitude do movimento. Então, densidade sempre será a relação entre tempo de esforço e tempo de intervalo do exercício. Supercompensação. Então vamos pensar o seguinte: o princípio da supercompensação, ele afirma que quando um corpo ele recebe uma sobrecarga, um estímulo maior que sua capacidade naquele momento, vai haver um consumo maior de energia. Tá? Então, veja só, fez o exercício, eu vou consumir energia e vou chegar aqui, ó, na minha exaustão pós-treino. Então, logo depois que eu deixar de fazer meus exercícios, né, o que vai acontecer? O meu organismo ele irá recuperar, né, aquela energia gasta e vai criar um excedente de energia. Então, esse excedente de energia nós chamamos de supercompensação. Ou seja, além da reposição normal de energética, ainda vai ter o quê? Vai ter um excedente de energia. Então, quer dizer que quando eu for fazer o exercício com aquela mesma carga, o meu organismo ele vai ter agora uma forma, né, uma energia extra, né, que não vai permitir que eu entre em exaustão. Tá? Acomodação. O princípio da acomodação indica que se o praticante de exercício físico mantiver a mesma sobrecarga por um período muito longo, o aparelho locomotor ele vai deixar de se adaptar, ou seja, vai deixar de obter ganhos do desempenho. Ele vai se acostumar, então aquilo ali não vai, o exercício tanto faz fazer como não, né? Porque ele já está acomodado. Então, isso ocorre justamente porque aquela sobrecarga, que antes gerava estresse, com o tempo promoveu adaptações no funcionamento do organismo. E o estímulo não vai gerar mais um estresse físico autossuficiente, né, para que haja novas adaptações. Então, o corpo está acomodado, tá? Ele está acostumado com esse exercício. Princípio da especificidade. O princípio da especificidade é aquele que impõe que o treinamento deve ser montado sobre requisitos específicos da performance, então, da modalidade ou do objetivo em questão. Em termos de capacidade física interveniente, sistema energético predominante, segmento corporal envolvido, das características coordenativas, técnicas e táticas requisitadas na atividade. Então, o treinamento tem que ser específico. Tá? Então, estímulos aplicados devem ser específicos quanto aos grupos musculares, exigência motora e necessidades metabólicas. Princípio da reversibilidade, né? Então, esse princípio afirma que quando interrompemos ou reduzimos de maneira significativa o treino, isso vai levar a uma perca parcial do nível de condicionamento, que irá comprometer a capacidade de desempenho. Então, existe uma relação, uma interdependência entre volume e intensidade. Se eu aumento o volume, eu tenho que diminuir a intensidade. Se eu aumento a intensidade, eu tenho que diminuir o volume. Então, esse princípio, essa relação de interdependência entre volume e intensidade, diz que existe uma relação íntima entre as variáveis volume e intensidade, quando se trata da prescrição de exercícios ou treinamento esportivo. Deve-se considerar que toda e qualquer ação de incremento do volume e quantidade provocará modificações na estimulação da intensidade, qualidade e vice-versa. Então, como eu falei, o aumento do estímulo de uma dessas variáveis pode causar diminuição do estímulo da outra e vice-versa. Heterocronismo ou alternância entre estímulos e repouso. Então, veja só. Quando nós aplicamos exercício a um determinado sistema,
esse sistema ele tem um período de tempo para receber aquele estímulo, para se adequar e para ter uma resposta fisiológica, tá? Então, esse princípio, né, o princípio do heterocronismo, ele diz que existe um tempo ideal de recuperação para o corpo decorrente das solicitações seletivas de um órgão ou sistema de treinamento. Então veja só, os músculos eles se recuperam bem mais rápido do que as articulações. Então, se eu aplicar muito estímulo em uma articulação e eu tiver uma lesão articular, né, uma lesão muscular, com uma semana, de 8 a 6 dias, você se recupera. Uma lesão articular, você passa vários meses, né, para se recuperar. Uma lesão óssea, você tem que fazer o que? Você tem que engessar o osso. Então, esse é o princípio do heterocronismo. Nós vamos ver agora os princípios metodológicos. Os princípios metodológicos são aqueles princípios onde vai se dedicar ao estudo do método, como é a forma, como é que eu vou aplicar a carga, como é que essa carga vai se recuperar, como é que será a adaptação, né? Bem como as melhores formas de distribuição de carga de treinamento. Então, são eles: unidade funcional, continuidade, progressão, retardabilidade, ciclicidade, variabilidade, multilateralidade, especialização e distribuição de cargas. Princípio da unidade funcional. Então, o princípio da unidade funcional diz que o organismo ele é constituído por órgãos e sistemas relacionados entre si que irão funcionar como um todo, indissolúvel. Uma falha em um órgão ou sistema vai prejudicar o desempenho do treinamento como um todo. Então, se atuarmos sobre uma parte, sempre se procede um efeito sobre outra, que pode ser positivo ou pode ser negativo. O que ocorre é uma predominância das exigências e adaptações de um outro sistema. Então, por exemplo, quando eu faço um treinamento cardiorrespiratório, eu também tenho uma resposta neuromuscular e vice-versa, tá? O que há uma predominância do trabalho neuromuscular ou cardiorrespiratório, mas de forma geral, os dois sistemas irão ser ativados quando a gente está fazendo exercício físico. Princípio da continuidade. Então esse princípio, ele rege que uma atividade física deve ser realizada continuamente sem interrupções, tá? É a continuidade que vai desencadear as adaptações do organismo ao esforço a que foi submetido pelo treinamento e que seja possível uma melhora na aptidão. Princípio da progressão. O princípio da progressão, ele diz que ele se baseia na utilização de um aumento gradual e sistemático de carga. Então, ao longo do processo de treinamento, de acordo com a evolução do desempenho e para estímulos de adaptações forçadas e melhorias do corpo, sem que ocorra lesões. Então, o estímulo ele tem que aumentar progressivamente. Eu não posso começar já treinando muito forte. Então, eu vou começando devagar, vou adaptando, vou aumentando esse estímulo para ter uma progressão. Então, essa reação é inicialmente muito rápida, tornando-se mais lenta à medida que o indivíduo atinge níveis de performance cada vez maiores e melhores. Princípio da retardabilidade, tá? Então, o princípio da retardabilidade, segundo esse princípio, entre o momento que se aplica a carga e o aparecimento da correspondente processo de adaptação, existe um defasamento temporal. Então, por exemplo, eu não comecei a fazer exercício hoje mesmo fiquei forte. Então, eu preciso de um período, né? Então, para que haja um aumento de força, se fala em 14 semanas de treinamento, dependendo do tipo de força. Tá? Então, o efeito do treinamento não é imediato. Inicialmente, há até uma redução da capacidade funcional, mas ao fim de algum tempo vai surgir um incremento dessa mesma capacidade. O princípio da retardabilidade também diz que é uma grande dor de cabeça, né, para atletas de nível profissional. O que vai fazer com que muitos utilizem substâncias que vão acelerar esse processo, são os recursos ergogênicos, né? E também é o caso da utilização dos esteroides anabolizantes. Princípio da ciclicidade. Esse princípio diz que a repetição sistemática do exercício ao longo de um processo de treinamento reage-se por ciclos sucessíveis, onde os conteúdos de treino se repetem em partes, alternando-se a forma, os meios e os métodos de treinamento. Então, o princípio da ciclicidade também tem a ver com a periodização, com o planejamento, com a aplicação de cargas cíclicas, cargas que vão se repetir periodicamente. A ciclicidade da carga tem a ver com a repetição sistemática, a intervalos de duração e variável. Tá? Então, a forma típica de distribuição de carga ao longo do tempo é uma alternância cíclica. Princípio da variabilidade.
O princípio da variabilidade, ele diz que quanto maior o tempo que você realiza o mesmo treino, menos eficiente ele vai ficar. Então veja só, não adianta eu utilizar o mesmo treino todo dia. Então depois de um tempo, meu corpo vai estar adaptado, eu tenho que mudar o treino, fazer um treino diferente para que haja o processo de quebra de homeostasia e, consequentemente, haja uma melhora no meu sistema de forma geral. Então, esse princípio ele vai determinar que periodicamente os estímulos sejam trocados, para impedir que haja uma acomodação do organismo, dificultando o seu sucesso. Mesmo porque, após um determinado período de treinamento, sem variações dentro de um ciclo, há uma estagnação dos resultados. Princípio da multilateralidade. Então, veja só, o princípio da multilateralidade ou polivalência diz que o treinamento deve visar o desenvolvimento harmônico do corpo, tá? Como um todo. Então, na preparação desportiva, deve primeiro proporcionar um desenvolvimento global do indivíduo em todos os fatores, né? O treinamento geral, e é onde vai trabalhar aspectos motores, físicos, técnicos, táticos e psicológicos, e só depois ele vai promover a especialização. Então, o treinamento multilateral, ele deve visar o desenvolvimento harmônico do corpo como um todo. O princípio da especialização. Então, logo depois de ser realizado um treinamento multilateral, deve-se realizar o treinamento especializado. Então, o princípio da especialização diz que os exercícios específicos para o esporte ou especialidade devem levar em conta as alterações morfológicas e funcionais relacionadas com a especificidade do esporte. Então, o organismo humano ele vai se adaptar ao tipo de atividade a que se expõe, e essas adaptações não é somente fisiológicas, mas sim aplicável também aos efeitos técnicos, táticos e psicológicos. Pessoal, nós concluímos aqui a nossa aula sobre princípios de treinamento esportivo. Nós ainda temos a segunda parte, que vai falar sobre os princípios pedagógicos e os princípios específicos da musculação. Até a próxima aula.